Existe um tipo de pessoa que não cabe dentro de uma definição, que transborda qualquer caixa que você tente colocar ela, que chega num ambiente e muda a temperatura do lugar só pela presença, que faz barulho quando está em silêncio e faz silêncio quando todo mundo está fazendo barulho. José Abelardo Barbosa de Medeiros era esse tipo de pessoa, e o Brasil inteiro conheceu ele por um nome que não precisava de sobrenome, que não precisava de explicação, que não precisava de apresentação: Chacrinha. O velho guerreiro. O inimitável. O homem que inventou um jeito de fazer televisão que nunca existiu antes dele, e que nunca foi repetido depois, porque o que Chacrinha fazia não era um formato, não era um programa, não era um roteiro. Era ele mesmo, com toda a sua loucura calculada, com toda a sua genialidade disfarçada de bagunça, com todo o seu amor genuíno por um povo que ele conhecia melhor do que qualquer diretor de televisão jamais conheceu. Ele jogava carne no público, jogava peixe, buzinava na cabeça das pessoas, xingava com carinho, abraçava com brutalidade. E o Brasil amava cada segundo daquilo porque sabia, sentindo na pele e não pela razão, que aquilo era real, que aquele homem não estava fingindo. Que por trás de toda aquela loucura havia uma inteligência rara e um coração ainda mais raro. Mas o fim de Chacrinha aconteceu de uma forma que o Brasil não estava preparado para ver. E o que aconteceu nos bastidores daqueles últimos anos e daqueles últimos dias chocou até as pessoas que achavam que já sabiam tudo sobre ele. Esta é essa história. Para entender o fim, você precisa entender o começo. E o começo de Chacrinha é uma história que parece inventada de tão improvável que é. José Abelardo nasceu em 1917, em Surubim, no agreste pernambucano, uma cidade pequena, seca, de gente dura e de horizonte largo. Filho de família humilde, cresceu num Brasil que ainda era profundamente rural, onde o rádio era o maior veículo de comunicação, e onde fazer sucesso significava chegar de alguma forma até aquela caixinha que ficava na sala de todo mundo. Ele foi para o Recife ainda jovem, tentou a vida de outras formas, trabalhou em coisas que não tinham nada a ver com entretenimento, e foi chegando ao rádio aos poucos, pela porta dos fundos, como quem não quer incomodar, mas que assim que entra na sala não consegue mais passar despercebido. No rádio, descobriu que tinha um dom. Não era o dom da voz bonita, não era o dom da fala elegante e polida, não era o dom do locutor que lê o texto com perfeição, era o dom de criar caos organizado, de fazer o inesperado de um jeito que parecia sempre inevitável depois que acontecia, de se comunicar com o ouvinte como se estivesse na mesa de jantar da casa dele. As pessoas ligavam o rádio e se sentiam em casa quando ouviam Chacrinha, mesmo quando ele estava gritando, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando a lógica do que estava acontecendo no programa era a lógica do sonho e não a lógica da realidade. E quando a televisão chegou ao Brasil, Chacrinha foi junto. Não como convidado, como dono. Quando Chacrinha chegou à televisão nos anos 1950, a televisão brasileira ainda estava aprendendo o que era. Os programas eram sérios, formais, ainda carregavam a postura do rádio clássico, ainda tinham aquela rigidez de quem não sabe muito bem o que pode e o que não pode nesse novo veículo. E então apareceu esse homem de Pernambuco com um abadá, uma buzina, um pedaço de bacalhau e uma fantasia que mudava toda semana, e fez algo que ninguém antes havia feito. Tratou a câmera como se fosse uma janela para a rua, e tratou o público como se fosse o único juiz que importava. Não havia nada de condescendente no jeito de Chacrinha se relacionar com as pessoas. Ele não descia ao nível do povo, como os críticos elitistas diziam com desprezo. Ele estava no mesmo nível do povo porque era do mesmo nível do povo, porque havia saído dali, porque conhecia aquela realidade por dentro, e porque nunca em nenhum momento da carreira esqueceu de onde tinha vindo. O Cassino do Chacrinha foi um fenômeno que dura décadas. Programa atrás de programa, geração atrás de geração, o Brasil continuou assistindo, continuou se reunindo na frente da televisão para ver o que aquele homem ia aprontar dessa vez. Artistas que passavam pelo programa de Chacrinha saíam famosos, músicas que ele tocava viravam hits, pessoas que ele escolhia para jogar na plateia ficavam na televisão por anos. Ele tinha um faro sobrenatural para talento, para o que funcionava, para o que o Brasil queria consumir antes que o Brasil soubesse que queria. Isso não se aprende, isso não se imita, isso é Chacrinha. Mas por trás de toda aquela fantasia, por trás do abadá colorido e da buzina e dos gritos e das gargalhadas, havia um homem com uma vida complexa, com contradições profundas, com uma intensidade que não se desligava quando as câmeras paravam de gravar. Chacrinha era um homem de família no sentido mais tradicional da palavra, casado com Nair Belo, com quem teve filhos e construiu uma vida que ele protegia com um cuidado que contrastava com a exposição total que tinha no palco. Mas era também um homem que vivia para o trabalho de uma forma que beirava o compulsivo, que não sabia descansar, que ficava inquieto quando estava parado, que precisava do palco como outras pessoas precisam de ar. Quem trabalhava com ele por mais tempo aprendia que havia dois Chacrinha, o do palco, explosivo, imprevisível,
cheio de energia que parecia não ter limite, e o dos bastidores, mais quieto, mais observador, mais pensativo do que qualquer um que só o conhecia pela televisão conseguiria imaginar. Ele lia. Lia muito. Acompanhava a política, acompanhava o noticiário, tinha opiniões formadas sobre o Brasil e sobre o mundo que raramente apareciam nos programas porque não era esse o espaço que ele havia escolhido para exercitar esse lado. Mas estavam lá. E as pessoas que chegavam perto o suficiente para ver além da performance ficavam invariavelmente surpresas com a profundidade do homem que havia escolhido a superfície como seu palco. Nas décadas de 1960, 1970 e 1980, Chacrinha era uma instituição, uma força da natureza, que a televisão brasileira havia aprendido a conviver como se convive com o sol e com a chuva. Você não controla, você apenas aceita que está ali e que vai estar sempre ali. As emissoras brigavam por ele. O SBT queria Chacrinha, a Globo queria Chacrinha, a Bandeirantes queria Chacrinha. E ele transitava entre elas com uma desenvoltura de quem sabe exatamente qual é o seu valor, e não tem medo de exercê-lo. Nos anos de ditadura militar, quando a televisão estava sujeita a uma censura que engessava a criatividade de muitos, Chacrinha encontrou uma forma de continuar sendo Chacrinha dentro dos limites impostos, o que era em si uma façanha criativa de primeira ordem. Ele não enfrentou o regime com discursos, enfrentou com besteira, com nonsense, com uma loucura que os censores não sabiam muito bem como classificar, e que por isso acabava passando. Era a subversão pela alegria, a resistência pela palhaçada, e funcionou por décadas. Os artistas que ele revelou ao longo de todos esses anos formam um catálogo que parece impossível de ser obra de uma única pessoa. Roberto Carlos passou pelo programa de Chacrinha, Caetano Veloso passou, Gal Costa passou. Nomes que virariam a cara da música brasileira para sempre foram pela primeira vez apresentados ao grande público pelo velho guerreiro com sua buzina e seu abadá. Esse legado é incalculável. No final dos anos 1980, os sinais começaram a aparecer. Sinais sutis no início, do tipo que é fácil de ignorar, quando a pessoa que os apresenta é grande demais, para que alguém ouse dizer que talvez seja hora de descansar. Chacrinha tinha mais de 70 anos quando esses sinais ficaram mais evidentes, e uma vida inteira de trabalho intenso, de noites de gravação, de viagens, de um estilo de vida que não conhecia muito bem o conceito de moderação. Havia cobrado seu preço de formas que o corpo estava começando a mostrar de maneiras que não podiam ser ignoradas por muito mais tempo. Mas ignorar Chacrinha era o que as pessoas ao redor dele mais sabiam fazer quando o assunto era descanso ou limitação, porque ele não queria ouvir. Porque quando alguém tentava sugerir que talvez um programa a menos por semana fosse razoável, ele reagia com aquela energia toda, aquela força toda, como querendo provar que estava tão bem quanto sempre esteve. E talvez realmente estivesse, pelo menos por dentro, pelo menos em tudo que dizia a respeito à sua mente brilhante e ao seu instinto de comunicador. Mas o corpo é uma máquina com limite de uso, e o corpo de Chacrinha havia sido usado com uma intensidade que poucos seres humanos aplicam ao próprio físico ao longo de uma vida inteira. As pessoas mais próximas viam. Viam o cansaço que demorava mais para passar depois das gravações. Viam os momentos em que a energia baixava de uma forma diferente do normal. Viam e não diziam nada, porque ninguém sabia como dizer alguma coisa para Chacrinha sem que ele respondesse com uma buzina e um sorriso que fechava o assunto. A pneumonia chegou como costumam chegar as doenças graves em pessoas que nunca param, de repente sem aviso, com uma força que não dá espaço para negociação. Em 1988, Chacrinha foi internado com um quadro respiratório que rapidamente se tornou grave. O diagnóstico era pneumonia, mas num homem da sua idade, e com o desgaste acumulado de uma vida inteira de trabalho sem descanso. A pneumonia não é simplesmente uma doença que você trata com antibiótico e repouso, e depois volta para a sua vida. A pneumonia naquele contexto era o sinal de que o organismo estava com as defesas comprometidas, de que havia algo mais profundo acontecendo, de que o corpo havia chegado num ponto de esgotamento que a força de vontade sozinha não conseguia mais compensar. A família foi avisada, a equipe foi avisada. E a imprensa, que acompanhava Chacrinha há décadas com uma mistura de fascínio e afeto que era impossível separar do jornalismo que se fazia sobre ele, começou a noticiar a internação com uma cautela que dizia mais do que as palavras. O Brasil ficou em estado de alerta. Porque o Brasil havia aprendido ao longo de décadas que Chacrinha era imortal, que ele era uma dessas forças que continuam existindo independente do tempo, que ele estaria sempre lá na televisão com a buzina e o abadá e a gargalhada que enchia o estúdio. E de repente, a televisão estava mostrando um boletim médico em vez de um programa, e a realidade caía como um balde de água fria em cima de um Brasil que não estava preparado para isso. E é aqui que a história fica mais complexa, mais humana, e mais dolorosa do que a versão oficial que circulou na época. Porque o que aconteceu nos bastidores daquela internação, o que a família viveu, o que as pessoas mais próximas presenciaram,
Foi uma série de acontecimentos que chocou até quem conhecia Chacrinha de perto há muitos anos. A primeira coisa que chocou foi a rapidez com que o quadro se deteriorou. Chacrinha havia sido internado com o que parecia ser uma condição séria mas tratável, e num espaço de tempo relativamente curto a situação escapou do controle de uma forma que os médicos estavam tentando deter, mas que o corpo de um homem de 72 anos simplesmente não tinha mais reservas para combater. A segunda coisa que chocou foi a reação do próprio Chacrinha nos momentos em que estava consciente e lúcido. Quem estava lá dentro, do lado de dentro do quarto de hospital, conta que ele não queria falar sobre a doença, queria falar sobre o programa. Perguntava sobre as gravações, perguntava sobre a escalação dos artistas, perguntava sobre os números de audiência da última semana. Era como se a mente dele recusasse a realidade do hospital e preferisse viver dentro da realidade do palco que havia construído ao longo de toda a vida. E isso era ao mesmo tempo comovente e doloroso de presenciar, porque revelava o quanto aquele homem era o seu trabalho, o quanto o programa não era apenas o que ele fazia, mas era literalmente o que ele era. A família de Chacrinha viveu aqueles dias de internação num estado que só quem já acompanhou de perto a internação de alguém muito amado consegue entender completamente. É um estado de suspensão, onde o tempo funciona de um jeito diferente, onde as horas no hospital parecem dias, e os dias parecem horas, onde você aprende a interpretar cada mudança no rosto do médico quando ele sai do quarto, cada variação no tom de voz da enfermeira, cada número numa tela de monitor que você não sabia ler antes, mas que aprendeu a observar com uma atenção que vem do desespero. Air, sua esposa, estava ao lado dele. Os filhos estavam ao lado dele. E o que eles presenciaram naqueles dias foi algo que nunca haviam visto antes. Chacrinha sem o palco. Chacrinha sem a fantasia. Chacrinha reduzido à sua humanidade mais essencial, à sua fragilidade mais real, sem a buzina e sem o abadá, e sem a gargalhada que enchia o estúdio. E aquilo era ao mesmo tempo a coisa mais íntima, e a coisa mais estranha que já haviam visto naquele homem. Porque durante uma vida inteira eles haviam aprendido a amar tanto o Chacrinha do palco quanto o Chacrinha da família. E de repente havia apenas o homem, apenas o pai, apenas o marido, sem nenhuma das armaduras que havia carregado por décadas. Houve conversas naquele quarto de hospital, que a família nunca revelou em detalhes. Momentos de lucidez em que Chacrinha disse coisas que ficaram guardadas. Pedidos, lembranças, palavras que só pertencem a quem estava lá. A cobertura da doença de Chacrinha pela imprensa da época foi um espelho perfeito das contradições do jornalismo brasileiro dos anos 1980. Por um lado, havia um afeto real, uma preocupação genuína que os jornalistas que haviam coberto sua carreira por décadas sentiam, e que aparecia nas matérias de forma que não era possível fingir. Por outro lado, havia uma pressão por informação numa época em que as redes sociais não existiam, e em que a televisão e o rádio eram os únicos canais de atualização em tempo real, para uma população inteira que queria saber como estava o velho guerreiro. Esse conflito entre o afeto e a pressão produziu uma cobertura que foi mais cuidadosa do que honesta em alguns momentos, que suavizou aspectos da situação real para não causar pânico, que escolheu as palavras com um cuidado que às vezes distorcia mais do que protegia. Houve informações que chegaram à imprensa, e que foram guardadas a pedido da família, o que é legítimo e compreensível. Mas houve também informações que foram distorcidas não pela família mas pelos próprios veículos, pela lógica de manter a audiência que vinha de uma esperança, e que se deslocaria para outra emissora se a esperança acabasse. O resultado foi que o Brasil acompanhou a internação de Chacrinha por um filtro que não correspondia completamente à realidade, e que quando a notícia final chegou com uma força que aquele filtro não havia atenuado, porque algumas realidades não podem ser atenuadas por nenhuma narrativa, não importa quão cuidadosamente ela seja construída. Ao longo de décadas de televisão, Chacrinha havia construído uma rede de amizades e afetos que era tão extensa quanto improvável. Ele era amigo de artistas que eram rivais entre si. Era próximo de pessoas que pertenciam a mundos completamente diferentes e que só tinham em comum o fato de que Chacrinha havia passado pelas suas vidas e deixado uma marca que não apagava. Durante a internação, muitos desses amigos tentaram visitá-lo. Artistas que ele havia lançado, produtores que haviam trabalhado com ele por anos, colegas de televisão que pertenciam a gerações completamente diferentes, mas que haviam aprendido com ele mais sobre comunicação do que em qualquer escola ou curso. Nem todos conseguiram entrar. A família, com razão, limitava as visitas para preservar Chacrinha e para preservar a si mesma. Porque receber visitas num momento de crise é uma tarefa que consome uma energia que a família precisava para outras coisas. Mas os que conseguiram entrar saíram do quarto com histórias que contaram por anos. Com a lembrança de um homem que, mesmo deitado numa cama de hospital, mesmo com o corpo que havia finalmente pedido trégua, mantinha nos olhos aquela faísca que era inconfundível, aquele brilho de quem está sempre observando, sempre pensando, sempre um passo à frente de todo mundo ao redor mesmo quando parecia que estava simplesmente descansando. Houve um período,
após a primeira internação grave, em que Chacrinha pareceu se recuperar o suficiente para que as pessoas ao redor acreditassem numa possível volta. E ele próprio acreditava nisso com uma convicção que era ao mesmo tempo admirável e preocupante, porque havia uma linha tênue entre a força de vontade que havia sustentado aquele homem por décadas, e a negação de uma realidade médica que os médicos tentavam comunicar com a delicadeza possível. Ele falava em voltar para o programa. Falava em ideias novas, em formatos que ainda queria experimentar, em artistas que ainda queria apresentar ao Brasil. E as pessoas ao redor o ouviam com um misto de amor e angústia, porque queriam que ele tivesse razão, porque a ideia de um Brasil sem Chacrinha na televisão era tão estranha que resistia a ser aceita, mas porque também viam nos números dos exames e nas expressões dos médicos uma realidade diferente da que ele descrevia. A televisão chegou a anunciar possibilidades de retorno. Programas foram esboçados, escalações foram pensadas, cenários foram imaginados. Era como se a televisão brasileira, que havia nascido junto com Chacrinha e crescido com ele, também não conseguisse imaginar a sua própria existência sem aquela presença, e por isso participasse coletivamente de uma esperança que a medicina havia parado de alimentar há algum tempo. Os últimos dias de Chacrinha aconteceram dentro de um hospital, longe das câmeras, longe do público, longe de tudo que havia definido aquele homem ao longo de mais de 4 décadas de televisão. E essa distância entre o lugar onde ele morreu e o lugar onde havia vivido é em si uma das coisas mais tristes dessa história, porque Chacrinha era um homem que havia nascido para estar na frente de pessoas, que havia construído toda a sua existência em torno da presença do outro, que havia encontrado no contato com a plateia e com os artistas e com a equipe algo que ia muito além do profissional, e tocava o que há de mais fundamental em um ser humano, a necessidade de ser visto, de ser ouvido, de importar para alguém que não é obrigado a importar. E no final, ele estava num quarto, com a família. Longe de tudo isso, a família conta que ele teve momentos de consciência até perto do fim. Momentos em que reconhecia quem estava ao lado, em que tentava falar, em que os olhos mostravam que ainda estava lá, ainda estava presente, ainda era ele. E em outros momentos o corpo tomava o controle e o levava para um lugar onde ninguém ao redor podia acompanhá-lo. No dia 30 de junho de 1988, José Abelardo Barbosa de Medeiros morreu. Chacrinha havia ido embora. Quando a notícia chegou ao Brasil, o país parou de um jeito que só acontece quando algo vai além da celebridade e toca a identidade coletiva de um povo. Chacrinha não era apenas famoso. Era parte da memória afetiva de gerações inteiras. Era aquele personagem que estava lá quando o Brasil ainda estava descobrindo o que era a televisão, que estava lá quando a televisão virou colorida, que estava lá quando o país mudou de regime de esperança e de decepção múltiplas vezes, e que continuou sendo Chacrinha através de tudo isso com uma consistência que era em si uma forma de estabilidade. A televisão interrompeu a programação. Apresentadores que haviam aprendido o ofício vendo Chacrinha trabalhar não conseguiam falar sem a voz embargar. Artistas que ele havia apresentado ao público brasileiro décadas antes falaram à imprensa com a emoção de quem perdeu não apenas um colega ou um padrinho de carreira, mas uma referência, um norte, uma prova viva de que era possível ser grande sem perder a simplicidade. Fãs se reuniram em frente às emissoras, nos cemitérios, nas igrejas. Pessoas que nunca haviam se visto, que não tinham nada em comum além de terem crescido vendo o mesmo programa. Ficaram juntas naquele dia porque a dor coletiva precisa de presença para ser suportada. Mas o que ficou para o Brasil inteiro é imenso, vivo, e cresce a cada ano que passa, porque as novas gerações que o descobrem ficam invariavelmente impressionadas com o quanto aquilo ainda funciona, o quanto aquele jeito de fazer televisão ainda parece fresco e surpreendente mesmo visto, através das telas pequenas e granuladas dos registros em preto e branco ou em cores desbotadas que sobreviveram ao tempo. Chacrinha inventou a televisão popular brasileira no sentido mais profundo do termo, não no sentido pejorativo com que essa expressão às vezes é usada, mas no sentido de uma televisão que veio do povo, que falava para o povo, que entendia o povo não como uma massa a ser manipulada, mas como uma plateia a ser honrada com o melhor que um comunicador tem a oferecer. Cada apresentador que existe hoje na televisão brasileira, conscientemente ou não, carrega um pouco de Chacrinha no jeito de se relacionar com a câmera, no entendimento de que a televisão é antes de tudo um contato humano, uma conversa, uma presença. Os artistas que ele revelou, as músicas que ele popularizou, os formatos que ele inventou, e que foram copiados e recopiados por décadas. Tudo isso forma um legado que não cabe numa única lista, ou num único parágrafo, ou num único programa de televisão sobre a história da comunicação no Brasil. Cabe em tudo, espalhado, presente em cada canto da cultura popular brasileira como um ingrediente que você não consegue identificar separadamente, mas que sabe que faz falta quando não está.